Muito bem, irmãos. Olha só quem está aqui comigo. Apólito Xixale, Isso aí. o nosso moçambicano, nosso irmão de Moçambique. É tão gostoso a gente poder ser abençoado pelo Senhor e de ter Ele com a gente, né? Tenho certeza que o pastor Divino lá em Moçambique vai estar bem orgulhoso, no sentido bom da palavra, de você estar aqui com a gente, né? Amém. Deus abençoou de podermos, há alguns anos atrás, enviar missionários para Moçambique. E através desse fruto do trabalho lá em Moçambique, a Pastor Divino e outros irmãos que foram para lá, nós temos hoje o Apólito e vários irmãos lá na cidade de Maputo que estão junto com a gente. E é um prazer muito grande ter você aqui conosco agora. Ele conseguiu roubar uma das nossas irmãs aqui da igreja para você, né? Amém. Mas nós fizemos o contrário. Em vez de ele levar ela, nós conseguimos trazer ele para cá. Então foi uma bênção a gente poder estar aqui com ele. Então, Apólito, obrigado por você poder aceitar o convite para trazer esse devocional para a gente. E você pode então falar com os irmãos aqui da igreja, tá bom? Venha para cá. Boa noite, irmãos. É uma alegria enorme para mim sempre compartilhar a palavra de Deus. Então, eu quero agradecer a Ele de todo o coração por ter me dado o privilégio de poder vir aqui e compartilhar a palavra. Mas também quero agradecer ao pastor Paulo que me convidou e me emprestou este lugar aqui para eu estar a trazer a mensagem para os irmãos. Então, que Deus nos abençoe. Desde já quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para o livro de 2 Reis, capítulo 18. Você pode abrir a sua Bíblia, pode ligar ela se está no seu celular, ou pode visualizar aqui que vamos poder mostrar os versículos para você. 2 Reis 18, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, que fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Vamos orar. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelo fato de o Senhor, mesmo com todas essas dificuldades que estamos a enfrentar, o Senhor disponibiliza meios para continuarmos reunidos, continuarmos ouvindo a sua palavra e aprender através dela, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo isso. Peço para que neste momento o Senhor possa me usar como um vaso em tuas mãos, para que eu possa levar a sua mensagem e que ela possa entrar nos nossos corações e possa nos quebrantar, Senhor, e transformar, Pai, as nossas vidas, as nossas decisões e tornar-nos cada vez mais firmes a Ti, ó Pai. Eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No devocional de hoje, eu vou trazer como título Testemunho Exemplar. E nós vemos o testemunho aqui de Ezequias e vamos usar como base o testemunho dele. Já nos versículos 1 a 4 deste capítulo 18, nós temos uma breve apresentação de Ezequias. Nós vimos que ele começou a reinar quando tinha 25 anos e ele fez tudo o que era certo perante o Senhor. Também somos informados sobre as coisas que ele fez. Ele removeu os altares idólatras, ele quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze, aquela que Moisés tinha feito. São atitudes suficientes para nós percebermos que este homem
estava dedicado a ter uma vida que agradava a Deus. Ele queria mostrar um testemunho exemplar para o povo. No estudo de hoje, eu quero concentrar a nossa atenção nos versículos 5 e versículo 6 deste mesmo capítulo. Pelo momento atual que nós estamos a viver, eu quero acreditar que nunca passou pelas nossas cabeças que um dia teríamos que fazer os cultos desta maneira. Nunca passou pelas nossas cabeças que a gente teria todos os nossos hábitos, todas as nossas atividades condicionadas. Então ninguém esperava que ao invés de nos encontrarmos aqui na igreja, todos reunidos, juntos, cada um de nós teria que, da sua casa, estar a louvar a Deus e ser engrandecido com a palavra de Deus. Na verdade, por outro lado, é bom, o pastor Paulo falou aqui uma vez e eu concordo com ele, que agora temos várias igrejas abertas, cada uma nas nossas casas. Mas é claro que ainda assim, mesmo assim sentimos falta daquele momento de comunhão, todos juntos aqui, podermos conversar, se abraçar, e é algo que a gente sente falta. Mas uma coisa é verdade, pelo momento que nós estamos a passar, é fácil a gente se distanciar de Deus, é fácil a gente esfriar cada vez mais espiritualmente. Então, com esse estudo, eu tenho o desejo de incentivar a todos nós, através do exemplo e testemunho de Ezequias, a continuarmos firmes no Senhor. Quero incentivar a todos nós a continuarmos a olhar para Deus como todo-poderoso que Ele é e depositar nossa esperança nele. Então nós vamos ver aqui algumas características de Ezequias que vão nos ajudar a mantermos um testemunho exemplar. A primeira característica deste grande homem é confiança em Deus. O versículo 5 começa dizendo: confiou no Senhor Deus de Israel de maneiras que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Então este versículo já nos informa esta característica deste homem. Ele confiava em Deus de tal maneira que nem antes, nem depois dele, nenhum outro rei mostrava a mesma confiança. E essa confiança deste rei é comprovada nos versículos anteriores, quando a gente vê as coisas que ele fez, quando ele vai lá quebrar a serpente de bronze, quando ele vai lá quebrar os altares idólatras, quando ele vai quebrar também as colunas. Então, ele fez isso por causa da confiança que ele tinha em Deus. Nós também, talvez, podemos questionar aqui, onde é que ele buscou a coragem para fazer isso? Onde é que ele teve força para fazer isso? Esses objetos não estavam na casa dele, para nós pensarmos, é fácil, ele foi lá num cômodo da casa, pegou os objetos e jogou fora, pegou todos esses ídolos e jogou fora. Não foi bem assim. Eram objetos que eram idolatrados pelo povo. A maior parte do povo, se não todo, conhecia todos esses objetos e adorava eles. E ele foi lá e quebrou todos eles. Então, o que motivou este homem a quebrar todos estes ídolos é a confiança que ele tinha em Deus. Ezequias confiava muito em Deus e ele não teve medo de tomar essas atitudes. Nós estamos a viver momentos difíceis. Temos que ficar de quarentena e as nossas atividades, como eu falei no início, são restritas ou elas são condicionadas. Com tudo isso, nos perguntamos, quando é que isto vai acabar? Quando é que nós vamos voltar ao normal, a ter nossa vida normal, fazermos nossas atividades como a gente fazia antigamente? Eu me pergunto quando é que hei de voltar a jogar bola, porque agora tenho que ficar lá em casa também, sem poder jogar bola. Mas apesar de todo esse condicionalismo a que nós somos colocados, é necessário mantermos a nossa confiança em Deus. É necessário nunca nos esquecermos de Deus. Se nós queremos mostrar um testemunho exemplar, devemos olhar para o exemplo de Ezequias. Mostrar a confiança em Deus. Nós podemos mostrar essa confiança de várias maneiras. Então, aproveitando esta reunião de oração, este culto que é de oração, e colocar isso como uma maneira pela qual a gente pode mostrar nossa confiança em Deus, através da nossa oração. Vamos continuar a orar a Deus para que Ele possa providenciar a cura,
para esta pandemia. Vamos continuar orando a Deus para que Ele possa nos dar força para a gente continuar a superar e aguentar este momento de dificuldade que eu creio que está sendo para todos nós. Então, temos que olhar com atenção esta primeira característica deste homem, confiança em Deus. Não devemos deixar de confiar em Deus. Vamos continuar confiando nele, crer nele, pois Deus é todo-poderoso. E nós só saímos a ganhar quando depositamos toda a nossa confiança em Deus. Quem sabe alguém pode daqui a algum tempo falar de nós também, assim como está escrito aqui sobre Ezequias, que nós confiamos em Deus de tal maneira que nem antes nem depois viu-se alguém que confiava em Deus como esta geração. Então nós podemos fazer isso também, olhando para essa característica. A segunda característica de Ezequias, que nos ajudará a mostrar um testemunho exemplar, é a dedicação dele. A dedicação que ele tinha para com Deus. Olha o versículo 6, começa dizendo: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente vê aqui como era intensa a dedicação deste homem para com Deus. Um escritor alemão chamado Wolfgang, não sei se a pronúncia é esta, os alemães, espero que não me critiquem por isso, mas este escritor faz uma tradução interessante deste versículo. Ele o coloca da seguinte forma: Ezequias se apegou ao Senhor e não o largou por um momento sequer. Você pode dizer isso no fundo do seu coração? Eu me apeguei ao Senhor e não o larguei por um momento sequer. Imagina daqui a algum tempo, quando tudo isto aqui acabar, a gente reunido lá e começarmos: como foi a tua pandemia? Como foi a sua vida com Deus durante a pandemia? E você poder responder isso também. Olha, eu me apeguei ao Senhor e não me larguei dele um momento sequer. Durante todo aquele momento, durante toda aquela dificuldade, durante toda aquela incerteza, eu estava apegado ao Senhor. Eu estava com o Senhor. Então esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa ambição quando tudo isso acabar. Dizermos: nós nos apegamos ao Senhor e nunca nos desfizemos dele. E não é só por este momento, claro. Nós, desde que conhecemos a Cristo como nosso Salvador, devemos nos apegar ao Senhor até o dia que estaremos com Ele no céu. E assim nós poderemos manter um testemunho exemplar. Com a atual situação, é fácil nós esquecermos da nossa dedicação a Deus. É fácil nós nos esquecermos até da igreja. A gente se esquece dos horários, porque agora não precisamos acordar para ir para a igreja. Nós temos que acordar, ligar o celular, ligar o computador ou a TV, para nós estarmos sendo edificados com a palavra de Deus. Mas com tudo isso que está acontecendo, às vezes a gente esquece de fazer isso. A gente esquece que, olha, temos um compromisso com Deus, que é acordar no horário certo e continuarmos a aprender da palavra de Deus. Então nós não devemos deixar essa nossa dedicação a Deus. Além disso, com tudo isso que está acontecendo, uma das áreas que a gente perde a nossa dedicação é no compromisso com Deus, com os dízimos, com as ofertas. A gente fica de lado e esquecemos desse compromisso com Deus. A Bíblia não mudou com essa pandemia. Então, se você abrir lá em Malaquias, você vai ler novamente: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, nossa dedicação deve também manter-se firme nesta área. A nossa dedicação deve manter-se firme nos cultos que a gente tem. Graças a Deus, nós temos o privilégio de poder continuar a aprender a palavra de Deus, podemos continuar a ouvir a mensagem de Deus, a colocar os pedidos de oração, a orar uns pelos outros, pelos meios que temos hoje em dia. Então é isso que nós devemos aproveitar para continuarmos dedicados ao nosso Deus. Então, mesmo com este momento de dificuldade, nós devemos aproveitar este momento para mostrar que nós somos muito dedicados ao Senhor. Assim como Ezequias, que era tão dedicado, nós devemos também mostrar essa mesma dedicação. Nós devemos mostrar que a situação atual não vai servir como desculpa
para diminuir a nossa frequência na igreja. Nós não vamos, quando tudo isso acabar, vir aqui na igreja e falar, não, eu não precisava dos cultos porque era momento de pandemia e usarmos todo esse cenário para se desculpar. Não, nós devemos usar este momento para dizer, olha, eu me fortifiquei mais no Senhor. Eu aproveitei este momento que eu estava em casa, eu li mais a Bíblia. Eu aproveitei este momento que estava em casa, eu falei mais com o Senhor através da oração, orei pelos meus irmãos. Eu me dediquei mais no Senhor nos compromissos que eu tenho com Ele, nos dízimos, nas ofertas, na fidelidade, nos cultos, ainda que feitos de forma virtual. Então nós podemos e devemos fazer isso. Temos também mostrar que a situação atual não nos fará esquecer de Deus em momento algum. Nós vamos continuar lembrando do nosso Deus, vamos continuar confiando nele e reconhecendo que Ele é todo-poderoso. Mesmo com tudo isso que está a acontecer nas nossas vidas, nós sabemos que Deus está lá controlando todas as coisas. Deus está controlando nossa vida, Deus está controlando toda esta situação. Então, não devemos esquecer esta característica que Ezequias teve, que vai nos ajudar também a mantermos nosso testemunho exemplar. Lembrando a primeira característica de Ezequias, ele confiou em Deus. Nós também devemos ter essa característica, confiar em Deus. A segunda característica que nós vimos aqui é que ele era dedicado. Ele dedicou-se a Deus de todo o coração. A terceira característica que vai nos ajudar também a mantermos um testemunho exemplar é a obediência. Ezequias, além dele ser dedicado, além dele confiar em Deus, ele também era obediente a Deus. O versículo 6, ele fala também que não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias não deixou de seguir a Deus em momento algum, mesmo com a pressão que ele provavelmente passou do povo, ele continuou seguindo a Deus, ele continuou obedecendo a Deus de todo o coração e a seguir todos os mandamentos que ele ordenara através de Moisés. Então, se nós falamos de dedicação, temos que falar de obediência. Nós não podemos dizer, olha, eu sou dedicado a Deus, se a gente não obedece a Deus. Então, são duas coisas ligadas. Eu também não posso dizer que obedeço a Deus se eu não sou dedicado a Ele. Então, se nós queremos ser dedicados a Deus, nós devemos também ser obedientes a Ele. Então, essas palavras não podem ser separadas. Por sua vez, a obediência está ligada à prática daquilo que Deus manda. Se você decide no seu coração que, olha, quero ser dedicado a Deus, eu quero obedecê-lo, então tem que praticar aquilo que Deus manda. Temos que praticar aquilo que Deus manda. Os mandamentos de Deus não estão em quarentena. Os mandamentos de Deus continuam lá para nós continuarmos pondo ele em prática. Nós continuar a mostrar um testemunho exemplar dentro das nossas casas, dentro dos lugares que a gente vai, ainda que restritos, a gente deve continuar a manter o nosso testemunho. As pessoas verem que nós somos diferentes. E uma das maneiras que a gente pode mostrar o testemunho hoje em dia, ou na situação atual, é a gente obedecer à ordem dos nossos dirigentes. A Bíblia diz que nós devemos respeitar e obedecer aos nossos governantes. Então devemos acatar isso também e aceitar aquilo que eles estão colocando para a gente, ou as normas que eles estão colocando para nós seguirmos. Então nós devemos lembrar disso. Obediência está ligada a cumprir e a fazer aquilo que Deus manda. Nós devemos pôr em prática todas as coisas que Deus nos ordena através da sua palavra. Jesus deixa isso muito claro quando ele fala em Lucas 6:46 ou ele pergunta em Lucas 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Então Jesus traz ainda este assunto de obediência quando ele questiona isso. Não adianta a gente falar Senhor, Senhor, não adianta a gente querer ser dedicado, não adianta a gente querer confiar em Deus se nós não fazemos o que Ele manda. Então temos sim que fazer aquilo que Deus manda. E isso mostra a importância de nós mantermos a nossa obediência a Deus. Mostra como nós devemos continuar a fazer aquilo que Deus
nos ensina através da sua palavra. Com a situação atual, como eu falei, nós não devemos usar isso para negligenciarmos o que Deus nos ordena através da sua palavra. Nós devemos continuar firmes e continuar a obedecer o Senhor. Nós devemos continuar firmes e ser dedicados a Deus cada vez mais. Devemos continuar firmes e confiar em Deus, independente da situação que nós estamos a passar. Eu não sei como está sendo a sua vida hoje. Não sei pelo que você está passando. Provavelmente, se calhar você não está a passar por dificuldades, está tudo tranquilo contigo. Amém, se estiver assim. Mas talvez você está a passar por dificuldades. Talvez você está a passar por necessidades. Talvez por causa de tudo isto você está a esfriar espiritualmente. Você não tem interesse em acompanhar aos cultos, você não tem interesse em ser fiel a Deus nos compromissos com a igreja, você tem se desligado de tudo isto. Então, não deixe que isso te afaste de Deus. Não deixe que todo este momento torne você longe do Senhor. Você deve ser como Ezequias. Deve ser como Ezequias e confiar em Deus, como nós vimos aqui. Você deve ser como Ezequias, continuar sendo dedicado a Deus. Você deve ser como Ezequias, obedecer a Deus de todo o coração. Com esses 3 exemplos de Ezequias, nós conseguiremos manter um testemunho exemplar. Nós conseguiremos voltar para a igreja, nos reunirmos aqui e falar: olha, eu não abandonei o Senhor em um momento sequer. Eu me apeguei tanto a Deus que não o abandonei em nenhum momento sequer. Então, que este seja o desafio para todos nós. Sermos mais confiantes em Deus, continuarmos a ser dedicados a Deus e, acima de tudo, obedecermos a tudo que Ele nos manda através da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar de novo? Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é clara. Ela nos ensina, Senhor, através dos exemplos bons, através dos exemplos ruins que o Senhor deixou aqui. Graças a Deus, hoje nós vimos um exemplo bom, Pai, de Ezequias, que ele confiava em Ti. Nós vimos aqui o exemplo de Ezequias, que ele se dedicava a Ti, que ele Te obedecia. Eu peço, Senhor, para que esse seja o nosso objetivo também. Que a gente continue se mantendo exemplar, mantendo nosso testemunho exemplar. Que a gente continue apegado a Ti, Senhor, e a gente fale de todo o coração, que a gente continuou ligado a Ti, Senhor, não o abandonamos em um momento sequer. Que a gente possa falar de todo o coração, Senhor, que neste momento a gente confia cada vez mais em Ti. Que a gente possa falar também que neste momento a gente quer obedecer a Tua palavra e a gente quer dedicar-se a Ti cada vez mais, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar durante todo este momento, Pai, a mostrarmos esse testemunho exemplar. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos agradecidos. Amém.